Fala, bonita, tudo bem com você? Vamos trazer hoje no podcast umas informações maravilhosas do ramo da estética, como, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, harmonização glútea, vamos falar também sobre a ozonioterapia. E hoje vamos trazer um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Estou aqui com a profissional, enfermeira esteticista, Catiúce Matos. Ela também é especialista em estética avançada em dermatologia. Catiúce, muito obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui conosco. A honra é toda minha, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu demorei, mas deu certo, né, Raíra? Com certeza. Dia a dia, e no final a gente tá aqui para passar as melhores informações para vocês. Catiúce, fala um pouquinho pra gente da sua carreira profissional. Assim, eu acredito assim que tudo foi organizado por Deus, né? Porque quando a gente, no ensino médio, a gente não sabe em si o que a gente quer ser, o que a gente quer formar. Comecei administração quando eu era mais nova, né? No início aí da minha carreira profissional, só que aí eu vi que era algo que eu não gostava, que eu não me identificava. E antes de fazer a faculdade de enfermagem, eu fiz o curso técnico de enfermagem. Trabalhei na área 6 anos como técnico de enfermagem e durante esse período que eu trabalhava, eu me formei na faculdade de enfermagem. Falei assim, não é isso que eu quero, não quero ficar dentro de hospital. Aí, no findar aí de 2020, saiu a legislação que libera o enfermeiro a trabalhar na área da estética. Falei, opa, é uma oportunidade aí para mim ser independente, né? Não ficar prefixa aí no hospital. Foi aí que eu estudei sobre o conselho, sobre o que ele liberava. Inclusive agora, atualmente está liberando mais procedimentos para a gente estar realizando. Foi aí que eu entrei na área da estética e resolvi atuar atualmente. Particularmente, como somos enfermeiras, eu também sou apaixonada. É uma conquista. Eu sou apaixonada nesse ramo da estética. Eu trabalhei durante 10 anos no ramo da especialização de drenagem linfática pós-operatória, de imediata e tardia. E eu sou fascinada com isso. Não é que a profissão de enfermeiro, infelizmente, né, Cati, você sabe que infelizmente, no nosso país, o enfermeiro precisa dar muitos plantões, precisa trabalhar em 2 hospitais a fio para poder a gente ser valorizado. Exato. E mesmo assim, às vezes nem é tão valorizado, né? Então, assim, o que eu indico para todo mundo aí que está assistindo a gente é enfermeiro, seja autônomo, seja empresários, faça seus próprios salários, não dependam de salário de hospitais. Você consegue, eu sei que se você tiver força de vontade, a gente pode ser quem a gente quiser nesse mundo e só depende da gente. Amém! Foi um ótimo motivacional aqui. Mas é isso mesmo, a gente tem que... E, Cati, vamos falar um pouquinho sobre a harmonização glútea. Eu vi que dentro da sua clínica, pessoal, ela tem uma clínica maravilhosa de estética. É a Nature. Clínica Nature. Isso, a Clínica Nature. E lá você trabalha com a harmonização glútea. Como que funciona o procedimento? Para que serve? Explica pra gente um pouquinho do procedimento. Eu vou explicar porque, assim, às vezes, quando fala de harmonização glútea, às vezes até os pacientes chegam na clínica achando que é só aquela questão de, daquele volume, não. Quando a gente fala de harmonização glútea, ele vem como um todo. Vem desde o primeiro tratamento, na primeira avaliação, e lembrando também que a harmonização glútea ele é uma construção. Veio desde o primeiro momento da avaliação, que o paciente chega lá, o paciente chega lá com flacidez, celulite, eu não vou chegar ali e vou aplicar um bioestimulador no paciente para dar aquele volume. Eu trato os primeiros passos, que é o quê? A flacidez, aí depois eu vou lá e trato a celulite, por último a gente entra com o bioestimulador, que não fala daquele polo, aquele volume, aquele brilho. Então ele é um decorrer, é uma construção, é bem relativo relacionado a isso. Aí você perguntou a questão do que ele é indicado? Isso. Como que é a indicação? Ele é contraindicado para algumas pessoas? Qualquer pessoa, ou seja, homem ou mulher, pode fazer a harmonização? Assim, como eu falei, são vários procedimentos, né? Então, tem várias indicações e contraindicações. Só que eu vou falar sobre o que é o mais procurado, que é o bioestimulador de colágeno, que é indicado, principalmente contraindicado para pacientes que gestantes, com doenças autoimunes, que tem câncer e alergia ao bioestimulador de colágeno, que é a hidroxopatita, e o ácido polilático, que são os que no mercado estético que a gente usa
para o estímulo de colágeno. E questão de indicação, todo paciente que queira melhorar a flacidez, tá? Principalmente esses 2 ativos, que são os bioestimuladores, são para pacientes que queiram melhorar a flacidez. Questão de celulite, durante o protocolo a gente também trabalha celulite, porque a gente entra com descolamento com cânula, tá? Então é esse processo em si. E grande parte das mulheres tem esse problema com relação à flacidez e celulite, porque é uma condição até fisiológica. E a alimentação. Sim, com certeza. A alimentação, ela é a base de tudo. E a condição fisiológica natural da mulher, ela tem um pouquinho dessa questão da flacidez e a tendência à celulite. Mas, obviamente, tudo correlacionado à maneira como eu lido minha rotina, alimentação, estilo de vida. Eu acredito, você pode até me corrigir, quando uma pessoa leva uma vida de alimentação saudável, exercício físico, a harmonização, ela chega a dar um resultado bom ou não? Igual eu falo, 50% sempre é o profissional, 50% é o paciente. Estética não faz milagre. Às vezes tem paciente lá que não faz dieta, que se alimenta mal, não faz atividade física, e chega lá, Catiúcia, eu quero fazer aqueles procedimentos lá de abdômen e eu quero perder tantos quilos. Aí normalmente, na anamnese do paciente, a gente vê o paciente como um todo, né? A gente chega já avaliando e perguntando, como que é a sua rotina? Você faz atividade física? Você se alimenta bem? O que você se alimenta no dia a dia? Porque assim eu consigo identificar as falhas. Igual esses dias eu atendi uma paciente que ela trabalhava na Coca-Cola. Ela tomava refrigerante todos os dias. Nossa. E a queixa principal dela era celulite. Com certeza. Aí, tá explicado, né? Tá explicado. Eu identifiquei na hora, eu falei, olha, o protocolo auxilia? Sim, só que 50% eu, 50% você. Até porque se a estética fizesse milagre, estaríamos ricas, né? Exatamente, até em questão de resultado também. Às vezes tem paciente que questiona muito questão de resultado. Fala, qual que vai ser a durabilidade? O resultado dura para sempre? Se existisse algum antídoto para o envelhecimento eterno, acho que todo mundo queria. Com certeza. Né? Aquela questão da fonte da juventude. Né? Isso aí realmente, pessoal, não existe. O que existe é você cuidar com antecedência, cuidar desde cedo, igual a gente tem protocolos aí que você pode começar a fazer aos 25 anos, que igual a gente tem o Botox preventivo, que pessoas que fazem Botox preventivo não têm linhas estáticas futuras, que a gente tem linhas dinâmicas e linhas estáticas. Linhas dinâmicas são essas que a gente, ao movimentar a face, às vezes faz a movimentação do rosto, movimenta. Linhas estáticas são aquelas que já ficam permanentes sem você movimentar o rosto. Então, essas linhas a gente pode prevenir nos tratamentos o tratamento precoce. As pessoas precisam entender que o ramo da estética, independente do que ele seja, ele faz uma lapidação da matéria bruta. Exatamente. Porque se existisse uma fórmula de ficarmos intactos diante da beleza, emagrecimento, seria muito fácil. Exatamente. Só que em contrapartida nós teríamos poucos profissionais da área. Porque o importante é isso que você realmente falou. Que 50-50. O paciente vai lá, faz o procedimento, seja preenchimento de botox, ou harmonização glútea, ou algum procedimento com bioestimulador. Se no dia a dia ela não cuidar, bota todo o procedimento a perder, não é? Exatamente. Até a questão de harmonização glúteo, eu já falo de glúteos, ele é temporário, porque aquela volumização é permanente. Lembra que eu falei que não existe protocolo permanente, porém, eles melhoram a questão de flacidez, estimula colágeno pro bumbum. Só que normalmente os pacientes que me procuram lá, Catiúcia, a harmonização é permanente? Eu sou muito sincera com meus pacientes, eu falo assim, a harmonização de glúteos segura não é permanente. Inclusive, mais pra frente, a gente vai tocar alguns assuntos e eu vou explicar melhor sobre isso também. E, Catiúcia, vamos falar um pouquinho dos bioestimuladores de colágeno. Como que é o procedimento? Para quem que é indicado? Em quais procedimentos a gente utiliza os bioestimuladores? O bioestimulador, na estética, a gente considera ele como uma carta coringa. A não ser essas contraindicações, inclusive a harmonização de glútea, ele é um bioestimulador de colágeno também. Então, só que com concentração diferente, ele é indicado para todas as pessoas que não se adequem nessas contraindicações que eu citei anteriormente. Mulheres, gestantes, doença autoimune, câncer e alergia ao hidroxapatita e ao ácido polilático. E indicações para todo mundo que tem flacidez,
Pode ser aplicado na barriga, braço, pescoço, rosto. Inclusive, a gente tem inúmeras marcas no mercado, né? Sculptra, que é bem conhecido, Renova, o Renova Eleva, Renova X, Radiesse, Renova Diamond. Então, são várias marcas, ou seja, cada classificação indicado para uma região do corpo diferente, igual os preenchedores também. E, Catiúce, quando a gente faz, vamos supor, eu chego lá na sua clínica e eu quero fazer um bioestimulador de colágeno na região da face. Depois que eu faço a aplicação, o que acontece com o meu corpo? Ele estimula colágeno, por isso que fala bioestimulador de colágeno. Ele é um ativo que promete o estímulo do colágeno, minimizar rugas de expressão, flacidez, essa elasticidade que a gente tem exagerada, que às vezes isso acontece de acordo com o envelhecimento, não tem como a gente fugir. E o bioestimulador, ele causa esse retardo do envelhecimento, em questão de textura da pele, inclusive por isso que é usado muito, principalmente para flacidez. E quando uma paciente vai lá no seu consultório e faz a aplicação do bioestimulador, quais são as recomendações pós-aplicação? Assim, quando realiza qualquer procedimento invasivo, seja bioestimulador ou outros protocolos, primeira coisa que eu peço, não pegar sol. Porque lembra que se pegar sol, dependendo da categoria, classificação da pele, pode dar hiperpigmentação. E essa questão de hiperpigmentação mancha. Pessoas com peles mais escuras têm a tendência de manchar mais do que uma pessoa mais clara. Então, primeiro cuidado, evitar sol. Tá? A questão de bioestimulador de colágeno, massagem é fundamental, principalmente no ácido polilático, porque ele é um ácido com os granulomas e se você não fizer massagem, você sente o ácido, ele forma carocinhos, então essa massagem é fundamental, é um dos cuidados principais que a gente sempre indica. E Catiúce, no quesito, por exemplo, eu sou uma pessoa, meu organismo, ele tem muita tendência a queloides. E eu sei que alguns procedimentos dentro da estética são benéficos no quesito de cicatrizes, estrias, essas marcas que a gente não gosta, por exemplo, uma cicatriz de acne, que é uma cicatriz atrófica. Quais os procedimentos que você indica para a pessoa que, como eu, que tem a tendência a queloide e também a estrias? Olha, para pele com acne, aqueles buraquinhos de acne, igual você falou, tem Lavien, que é um laser muito bom, inclusive ele é novo no mercado, ele melhora essa questão, estimula colágeno, textura, linha de expressão. A gente tem um microagulhamento aí que é um dos mais antigos, inclusive, não tiro, que é um dos mais eficazes, inclusive ele é mais eficaz do que esse laser novo que saiu, que tá famoso aí entre as famosas, só que cientificamente o microagulhamento tem mais resultado do que o próprio laser. Tava lendo um artigo, eu fiquei impressionada, né? Porque às vezes o povo quer muita novidade, tá? Não fazer microagulhamento porque já ficou, não posso dizer, vou usar esse termo assim, prostituído, né? E já o Lavien, como ele ser novo, todo mundo quer fazer, porque é um laser, os famosos estão fazendo, só que o microagulhamento, ele é um coringa, que eu tava lendo até no artigo a semana passada, que eu fiquei impressionada por causa disso. Já em questão de estria, tem vários protocolos, só que a estria tem isso de estrias albas e estrias rubras. As estrias brancas em si, elas não somem. O que a gente pode fazer são protocolos que afinam e melhoram a textura dela, né? Igual microagulhamento, ozônio, carbox, Estrist, vários outros protocolos existentes para afinar a estria branca. Catiúce, mas tem como tratamento que some? Tem a camuflagem. Eu não realizo a camuflagem, mas lá na clínica tem outro profissional que realiza. Aí a gente meio que concilia tudo, monta protocolos específicos. Eu trabalho na questão de estímulo de colágeno para afinar a estria branca, porque querendo ou não, porque quando vocês observam a estria, ela tem aquele processo sanfonamento. Aquele processo sanfonamento, para quem não trata, mesmo você fazendo a camuflagem de estria, você vai sentir aquele aspecto. Então, o ideal é você afinar a estria branca e depois vir com a camuflagem de estria para a estria em si se tornar imperceptível. E no quesito da, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a queloide, o microagulhamento, como que seria nisso? Olha, o microagulhamento, já dependendo do nível de recuperação da paciente, às vezes eu nem indicaria, tá? A não ser se for feita de forma superficial, usando ativo aí eutróficos, né, que são ativos de colágeno, bem superficial, nada que venha ferir a pele da paciente. A partir do momento que você vem ferir a pele da paciente, a tendência de estar queloide tá numa das categorias principais. Até porque a queloide, ela é um processo de excesso de colágeno. Se você faz uma bioestimulação de colágeno ali, pode até dar uma piorada naquela queloide. Exatamente. Inclusive, eu não citei, mas uma das contraindicações do bioestimulador de colágeno é para quem tem queloide também. Muito importante. E, Catiúce, vamos falar um pouquinho agora da ozonoterapia.
também tem indicação. Eu vi lá no seu perfil comercial uma criança fazendo ozonioterapia. Eu achei super interessante. Como que seria esse procedimento? Porque assim, eu vou explicar em si o que é o ozônio. O ozônio ele é uma molécula de 3 átomos, que é mais conhecido como O3. Ele é encontrado na atmosfera, inclusive é um gás terapêutico que na medicina foi descoberto atualmente. Inclusive foi aprovado por lei federal, né, que agora é lei, o uso de ozônio. Se Deus quiser, aí teremos até na saúde pública, né, porque ajuda a questão de inúmeros tratamentos de inúmeras doenças, trata sinusite na questão terapêutica. Sinusite, dores musculares, artrose, queda capilar, já na área estética, né, incluindo queda capilar também, flacidez, textura da pele, olheira. Então, ele é um gás, assim, maravilhoso e que eu não descarto. Inclusive, eu fiquei muito feliz, né, que foi recente a aprovação dele em lei federal. Inclusive, teve muitos questionamentos aí, inclusive eu sou muito a favor dele. Teve muitos questionamentos em questão de briga de indústrias farmacêuticas com essa questão dessa terapia alternativa, por causa disso. Porque ele é um tratamento barato e que é muito eficaz. Não é bem complicado, então. Pois é, a briga aí, eu acho que, inclusive, até saiu no Fantástico. Aí eu vi nos comentários, teve muitos pacientes que fazem uso da ozonioterapia brigando. Inclusive, até o assunto foi um pouco abafado por causa dessa, que até os próprios pacientes não concordam, assim, das críticas existentes por causa do ozônio. Que ele realmente, eu faço uso do ozônio e eu não tenho nada a reclamar. Queda de cabelo, eu tive, em questão do Covid, ele virou uma doença igual às outras gripes. Virou uma doença rotineira, né? Então, uma das causas dele principal é a queda de cabelo. Inclusive, todos os pacientes que me procuram, a maioria ou é estresse, ou é genético, né? Ou por causa de resfriado. E a queda de cabelo muito elevada. Inclusive, igual o meu tratamento que eu fiz, porque assim, lógico que a gente não oferece o tratamento que a gente não faz na gente. Sim. Então, eu realizei em mim e eu vi um resultado muito efetivo. E eu vi que você tratou de crianças. O que a ozonioterapia beneficia as crianças? Questão de sinusite, rinite. Esse tempo, esse período de mudança climática, o índice de pessoas com rinite, sinusite é muito elevado. Então, a gente conciliou a soroterapia, que inclusive é agora autorizado por lei federal. Nossa, que uma ótimo. Das categorias principais voltada principalmente para o enfermeiro. Ou seja, o enfermeiro ele é apto a fazer a terapia ortomolecular. E podemos também prescrever solicitação de exames para realizar essa terapia ortomolecular. Se a gente, no caso, mas para a gente fazer essa solicitação de exames, a gente precisa ter a especialização em estética e dermatologia. Aí a gente pode prescrever relacionado à nossa área. E no caso da ozonioterapia, tem uma idade mínima para poder fazer o tratamento? Normalmente, eles pedem a partir de 8 anos. A partir de 8 anos. Isso, e com a dosagem, lembrando que assim, mesmo a gente sendo enfermeiro, a gente precisa ter 120 horas para ser ozonioterapeuta, porque vamos supor, para estética, se eu for só enfermeira, eu não posso atuar. Para a gente que é só enfermeira, a gente precisa fazer uma pós-graduação em estética em dermatologia, estética avançada, para atuar na área da estética. E antigamente, quando você fazia só a pós-graduação em estética, já podíamos atuar, teoricamente, na ozonioterapia. Só que agora, por lei, eles estão pedindo mais 120 horas. Inclusive, no período que eu formei, não precisava. E eu já atuava na área. Aí liberou essa exigência deles, que todo enfermeiro precisa de mais 120 horas para atuar nessa área. E eu tive que fazer mais uma especialização de 120 horas, principalmente por quê? Porque mais para não ter intercorrência. Porque lembra que tudo em exagero faz mal? Até a questão da ozonioterapia também. Ele é calculado por miligramas. A gente tem a dosagem certa. Vamos supor, para despigmentação, pessoa com melasma, a gente usa 30 miligramas. Paciente com vaginite, também escorrimento vaginal, a gente já usa 45, 60 miligramas, já é uma quantidade antifúngica mais forte. Entendeu? Para pacientes, a gente usa 5, 8 no máximo, porque tem muito isso de intercorrência. Então, a gente precisou fazer essa especialização a mais, porque tem muita atualização no mercado, eles teve que passar essa atualização para a gente. Isso que você falou é tão importante, porque, assim, não é porque... uma das coisas que eu sempre falo aqui no podcast é que não é porque formou em uma área que uma pessoa é profissional. Para mim, o profissional é aquele que, assim, tem
a formação, tem o conhecimento teórico, mas também é aquele que sabe lidar com as intercorrências. Exatamente, resolver Porque é intercorrência. muito perigoso. As pessoas precisam colocar na cabeça que estética não é só a área da beleza, envolve saúde. Eu não sei se você lembra da época que estava muito na moda, na quesito de fazer o alisamento, que usava progressiva, fazia o alisamento do cabelo e a utilização de concentração de formol. E houve muitos casos de falecimento de pessoas que fizeram esse procedimento, que fizeram a progressiva com o uso exagerado do formol. Não é que a substância ela é ruim, mas foi descoberto dos maus profissionais que não souberam lidar com a intercorrência. Inclusive, tem muitos profissionais que não são profissionais que querem atuar na área também, porque querendo ou não, assim, é uma área que está crescendo muito, é uma questão que tem um fluxo financeiro muito bom, só que tem muita gente querendo entrar na área sem, tipo assim, sem a especialização, sem a faculdade. Esses dias, me procuraram no Instagram, tudo bem, você dá um curso? Aí eu falei sim, eu ministro cursos VIPs, tal, relacionado à estética. Aí a pessoa, mas eu não tenho formação ainda, tal, eu queria fazer um curso de injetáveis porque eu faço massagem e quero fazer injetáveis. Eu orientei a profissional, falei, olha, para você trabalhar com injetáveis, inclusive estava tendo muitas intercorrências aí, pessoas que não são aptas a realizar protocolos injetáveis, realizando o protocolo de forma ilegal. Entendeu? O que eu orientei para ela? Faça uma faculdade que é considerada como profissional da saúde de acordo com o que a Anvisa liberou recentemente por causa de umas intercorrências que estava tendo de harmonização glúteo, pacientes realizando harmonização glúteo com agulha, e sendo que é uma região muito vascularizada, o mais ideal, de forma mais segura, é indicado com cânula. Então, eles liberaram uma lista falando quem podem atuar com essa área, que são profissionais da saúde, entrando farmacêutico, enfermeiro, biomédico, médico. Então, nessa questão, eu acho assim que não é só questão, a gente não pode pensar só na questão de ganhar. A gente tem que pensar na questão do paciente também um todo. Se fosse eu gostaria de ser atendido por uma pessoa assim que não teria que não tem esse conhecimento, uma pessoa inconsequente ali que poderia me prejudicar tanto em questão de fisiologia, tanto em questão de anatomia, também em questão de saúde. Eu não gostaria. Então, eu não faço para uma pessoa que eu não gostaria que fizesse comigo. Isso é tão importante porque se você coloca a sua vida em risco a esse preço, é perigoso demais. Eu acho negligente muito da parte de algumas pessoas colocar a própria vida em risco indo em profissionais que se dizem profissionais. Por isso que eu sempre, inclusive, eu sempre coloco na página da clínica a documentação. Essa documentação é muito importante. Inclusive, vocês que estão assistindo a gente, vocês que gostam de cuidar da estética, você, né, que gosta de cuidar da estética, que gosta do autocuidado, principalmente, sempre que chegar numa clínica de estética, veja a documentação. As documentações da clínica têm que estar visíveis na recepção, que é o quê? Alvará de funcionamento, vigilância sanitária, alvará do corpo de bombeiro, RT. Toda clínica especializada tem que ser um RT. E quem que pode ser RT? Um profissional de saúde, tá, pessoal? É muito importante porque, assim, o profissional de saúde estuda anos anatomia humana, o que pode ser feito, como que é o manejo de procedimentos invasivos, e, inclusive, ainda coloco a especialização nisso, exatamente, porque é mais um tempo de estudo. Porque uma das coisas que você falou foi justamente as várias intercorrências que tivemos. Eu vi numa rede social uma moça, ela foi fazer um preenchimento labial com ácido hialurônico, só que ela foi numa clínica que se diz profissional. Resultado, quando foram investigar, ela teve necrose do lábio inferior. No primeiro dia, o inchaço é natural, pós-procedimento. Mas começou a inchar, começou a ela ter febre, começou a ficar roxeado. Resultado, necrose do membro. Quando ela foi averiguar o tal profissional, não tinha formação, ele tinha aberto a clínica de forma clandestina e fazendo esses procedimentos. Ou seja, ela colocou ela colocou a vida dela em risco
que eu sempre falo, às vezes o barato sai caríssimo. Exatamente. Só que você falou em questão de necrose, em questão de inchaço, a questão labial, anatomicamente, é uma das regiões mais vascularizadas da gente. Então, na ROF, a gente vê muita intercorrência disso. Pode acontecer com um profissional lógico que pode acontecer com inconstância com um profissional que não tem, que não busca conhecimento de forma específica, só que pode acontecer também com um profissional que está ali buscando, que está procurando. Inclusive, a gente, nessa área, a gente tem um advogado específico que passa as orientações para a gente passa todas as orientações para o paciente, que o cuidado no pós é muito importante. E essa intercorrência de preenchimento labial acontece se pegar veia com qualquer profissional. Tem preenchimento labial com agulha? Tem, inclusive ele é um dos principais que dá. Pode pegar um vasinho, pode necrosar. Mas só que, graças a Deus, tem o uso da cânula, que ela minimiza bastante a questão de intercorrência. A cânula 22G é a mais indicada, que não é a que perfura a veia, porém, mesmo não perfurando, é tão vascularizada, tão sensível essa região, que dependendo da quantidade que você aplica de ácido hialurônico, ele pode comprimir o vasinho, mesmo você não perfurando, mesmo você tendo o maior cuidado do mundo. Isso vai muito da questão de anatomia. Por isso que você falou, é importante o profissional saber reverter qualquer procedimento. Não é só ali realizar procedimento, todo mundo sabe, mas e na hora de reverter? Então, como é uma região muito vascularizada, inclusive assim, que mesmo eu já tendo experiência na área, é uma das regiões que eu tenho um cuidado assim tão grande, vou observando. Se paciente vinha realizar preenchimento labial comigo e quiser viajar, eu não realizo. Já teve paciente minha que tipo assim, de última hora, eu tava lá na clínica, tio, eu tô indo, você pode fazer um preenchimento labial, eu quero viajar amanhã. Aí eu já falei, olha, não faço. Se você quiser fazer quando você voltar da viagem, eu realizo, porque a gente tem que ficar acompanhando, entendeu? Porque é em 48 horas que pode acontecer uma compressão de uma artéria. Mesmo ali, por isso que tem essa questão de massagem, quando a gente faz o preenchimento labial, a gente faz massagem, entendeu? E ele pode, vamos supor, fez massagem na hora, mas vamos supor que o paciente foi lá e tomou um banho de água fria, alguma coisa, ou dormiu e empurrou o ácido hialurônico para alguma veinha e comprimiu. Aí pode acontecer. E qual que é o processo? Comprimiu a veia, causa inchaço, e se o paciente não procurar o profissional para fazer a reversão, em consequência da necrose. Você viu que está muito relacionado? Sim. Que lógico que profissionais que não buscam conhecimento específico pode dar necrose o tempo todo. E foi o caso dessa menina, porque depois ela foi descobrir, teve vários outros processos em cima desse profissional. Ele não tinha alvará, ele não tinha respaldo, simplesmente ele fez isso para ganhar dinheiro. Foi descobrindo. Então ele não era o profissional. Já tem as intercorrências naturais. Naturais que já acontecem. Só que eu falo assim, o ideal para você, profissional que está me acompanhando, é sempre você melhor dormir de consciência limpa. Sim. Procura a documentação, faça tudo de forma correta, porque por mais, querendo ou não, mesmo a gente estando 100% correto, a gente está apto a dar intercorrência. Inclusive, tem principalmente com fios. A recuperação de fios de pneu, ela é mais lenta, entendeu? Tem um paciente, inclusive teve uma pacientinha recentemente, que ela foi recuperar, tipo, a recuperação dela é muito lenta porque ela toma remédio depressivo, toma remédio para dormir, ou seja, com isso, né, já observa que a absorção de qualquer ativo, de tudo que foi realizado nela é mais lento. Ela já chegou para mim falando, olha, a minha recuperação é lenta, só que eu quero realizar fios de PDO. Só que aí eu falei, olha, pode acontecer da sua recuperação ser mais lenta, tá? Eu reforcei várias vezes. Inclusive, essa orientação, esse contato do profissional com o paciente é muito importante, que você tem que falar tudo. Ó, pode acontecer isso, pode acontecer isso, se você não fizer isso, e da orientação bem complexa mesmo para ele. Fora que eu dou termo, tem os termos de registro, tudo registrado. Tudo. Juridicamente registrado. Porque por mais que o paciente ele tenta esconder, o corpo fala. O corpo fala, exatamente. E a gente tem esse conhecimento, o paciente precisa entender que, independente, a gente não está na posição de julgar o estilo de vida, a rotina. Já que vamos fazer um tratamento, então o paciente, na anamnese, ele precisa contar exatamente tudo que está acontecendo e a verdade. E o profissional observar. Inclusive, igual essa paciente, não acontece assim, não deu numa intercorrência assim, não foi grave. Porém, a recuperação dela foi muito lenta. Eu tive que acompanhar ela todo o processo.
ela foi semanal lá na clínica, usei o ozônio como principalmente um dos pilares fundamentais na estética para reversão de intercorrência, ozonioterapia, radiofrequência em casos de epitose, de botox, essas coisas. Só que lógico que para o botox a gente tem marcações específicas coringas que em si o risco de dar pitose é mínimo. Mas a gente tem o treinamento para reverter a situação também. Igual o fio de PDO. O fio de PDO é um fiozinho que querendo ele incomoda. Ele melhora e estimula a colágeno, só que ele incomoda. Ah, Catiúcia, não gostei do fio. Aí a gente causa o quê? Hidrólise do fio. O fio absorver mais rápido. Tudo é reversível. Entendeu? Aí vamos supor, o paciente estava recuperando muito devagarzinho, eu fiz o quê? Hidrólise do fio. Resolvi a intercorrência. Apliquei colágeno na região, estimulei, o fio absorveu. Entendeu? Ou seja, mesmo que estudamos para fazer o procedimento, a gente tem que saber resolver a intercorrência também. Porque isso que a gente está falando, eu tô batendo tanto nessa tecla, porque eu já peguei várias intercorrências. Inclusive, na minha experiência como enfermeira massoterapeuta, infelizmente, eu peguei 5 óbitos. Foi casos, assim, que estava alheio à minha posição de profissional. Depois, eu sempre acompanho as minhas pacientes no tratamento de pós-cirúrgico, em cirurgia plástica, seja facial, seja uma abdominoplastia, seja uma lipoaspiração, o que for. De fibrose é muito alto. Com certeza. E o que acontece? Nesses casos, teve um em particular que, assim, foi muito ruim, porque, obviamente, a gente sempre quer a recuperação do paciente e o bem-estar. E, nesse quesito, estava alheio à minha posição, por quê? A paciente, 54 anos na época, já veio a óbito. Dentro do meu tratamento, eu fazia plantões. E nesse dia, o que aconteceu? Eu estava chegando para o plantão. Ela fechou o tratamento comigo. Fui antes da cirurgia dela, como é que estava a questão da rotina, ajudando ali, conversando com ela na alimentação. Estava dentro do centro cirúrgico, então eu vi todo o procedimento. Ela fez a lipoaspiração com prótese mamária e ela ainda fez abdominoplastia, com preenchimento glúteo. Então foram vários procedimentos feitos ali. Então eu já sabia qual que seria o meu protocolo como profissional do cuidado pós-cirúrgico. Ok. Depois que ela saiu da cirurgia, num plantão, chegando a um plantão, o que aconteceu? Uma paciente, quando ela vai fazer um procedimento cirúrgico em cirurgia plástica, quer queira, quer não, reduz a parte de energia. A pessoa se sente muito fraca. A gordura, ela nos dá aquela energia, como se fosse energia, sim. E ela retirou muito. Então, eu recomendei, olha, tem até uma técnica para levantar da cama. No procedimento de quando você faz uma prótese mamária, quando você faz uma abdominoplastia, tem uma técnica correta para não dar aderência ali a cicatrizes e para ter uma recuperação de qualidade. Nesse tempo, na hora que eu estava indo para a casa dela, a acompanhante dela me ligou desesperada. Raíra, vem aqui para a casa da fulana porque aconteceu um negócio aqui e a gente vai ter que levar ela para o hospital. No hospital, ela já foi encaminhada direto para UTI. E daí eu fui perguntar para a acompanhante, o marido, desembargador, trabalhando em Brasília, desembargador aposentado, estava em Brasília na época, nesse momento. E daí eu conversei com ela, falei assim, o que aconteceu? Aí eu fui ao banheiro, ela estava com frio, eu falei que eu ia pegar um edredom, ela subiu uma escada para alcançar um edredom que estava acima ali no guarda-roupa. Ela teve teve uma vertigem, caiu. Resultado, fomos conversar, ela teve uma hemorragia interna, acabou pegando uma infecção generalizada, veio a óbito. No mesmo dia que foi acontecer esse procedimento, eu fiquei ali dentro do hospital e eu liguei pro esposo dela, falei tudo o que estava acontecendo. E aí eu fiquei muito ruim como profissional, de não poder ter... Fiquei pensando no seguinte, gente, será que se eu estivesse ali, ela estaria viva hoje? Mas eu coloquei na minha cabeça que, assim, foi algo alheio a mim. Que não dependia de mim. Ela não seguiu uma recomendação minha, que era justamente ela sempre estar acompanhada. Os 10 primeiros dias, ele é crucial numa cirurgia plástica.
A pessoa ela se sente fraca, tem uma base de alimentação que a gente faz todo um protocolo de recomendação de alimentação antes e pós-cirúrgico para voltar a energia, mobilidade, tudo, para ter a condição tranquila. Só que ela, por um deslize, por um momento de ansiedade, aconteceu tudo isso. Então, quando você fala que é importante o paciente ele falar o que está acontecendo, é justamente para a gente não ter essas intercorrências e a gente dar para o paciente o resultado que ele tanto espera. Os principais resultados eu não posso também. Igual eu penso assim, meus pacientes devem achar que eu sou enjoada. Mas sempre quando faz procedimento, eu fico uma semana, e aí, como é que você tá? Bom dia, como é que você amanheceu? Eu fico até o paciente fala assim, Catiúcia, tô bem. Aí eu já passo, eu já enchi o saco do outro paciente, eu sou desse jeito. Mas é necessário. Ele é necessário. Porque você, quer queira, quer não, Catiúcia, vamos ser bem sinceros aqui, no nosso ramo da estética, a indicação é tudo. Então, se você, vamos supor, você acerta 99 pacientes, mais se por um acaso, eu sei que você não faz isso, mas se você for negligente com um paciente... você se prejudica de forma geral. Coloca todo o seu diploma a perder, coloca toda a sua profissão a perder. Porque o ser humano, ele é assim. Você pode acertar 99 vezes, mas as pessoas, infelizmente, focam naquele erro seu. Inclusive, não só na vida profissional, mas na vida cotidiana também, assim. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande nesse quesito, porque... É questão jurídica. Sim. É andar corretamente, porque se caso acontecer alguma coisa, tiver algum... Você tem um respaldo. Esse respaldo jurídico, é muito importante nessa área. Sim, porque tudo pode acontecer. Eu tive várias intercorrências, graças a Deus, assim, eu consegui reverter a maioria delas, porque 10 anos na área não é fácil. Você vê de tudo. Graças a Deus, por mais que o meu lado, o seu é invasivo, o meu não era não invasivo, teve intercorrência, ainda mais um procedimento invasivo. A gente, como profissional... Sim, e o profissional, ele toma um cuidado gigantesco, porque os procedimentos invasivos... É exatamente isso que você está fazendo. Precisa ter um acompanhamento diário nesses primeiros dias pós-procedimento, nas primeiras horas pós-procedimento. Porque o nosso corpo, eu acho ele fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que esperar. Porque por mais que, vamos supor, eu vou fazer um procedimento com você de ozonioterapia. Tem isso, alergia. Não, tá tudo tranquilo. Mas aí, de repente, acontece uma intercorrência. Que não tá esperando. Sim. Igual assim, nessa área a gente aprende todos os dias, porque vai muito, o corpo ele é algo muito individual, então vai muito de paciente para paciente. Igual essa paciente que tomava remédios para dormir, remédio depressivo. Ou seja, a recuperação dela foi a primeira vez. Eu já fiz vários pacientes com fios. Esse paciente com a recuperação mais lenta foi a primeira vez que eu vi. Lógico que eu usei todo o tratamento, usei os protocolos de intercorrência, deu tudo certo, mas foi a primeira vez. Ou seja, já é uma experiência que fica na minha carreira, se acontecer de novo, eu já sei resolver de forma mais eficaz. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Não só em estudar para realizar o procedimento, mas estudar para também saber resolver se caso acontecer algo que sair fora do controle. O ideal é justamente o profissional da área da estética autoconhecimento da área de anatomia. Exatamente, a questão do botox e tal. Sim, na área da anatomia, a gente estuda a parte fisiológica, a gente consegue lidar com essa parte de intercorrências e o que vai estar acontecendo dentro do corpo. Então, a gente precisa analisar, isso eu dou um alerta para vocês. Não é porque uma pessoa se diz esteticista que ele é um bom profissional. Vai averiguar. Nossa, não faça procedimento no fundo de quintal, gente. Isso. Pelo amor de Deus. Gente, eu fico olhando esses tipos de notícia que acontece. É isso que a gente estava falando aqui. É colocar a vida muito na mão de quem você tá vendo, que não sabe lidar com um procedimento. Tive uma outra paciente que, agora no quesito cicatriz.
Ela veio me queixar que ela tem uma cicatriz, ela foi fazer lipo de papada. Não é desmerecendo. Como eu falei, há profissionais e profissionais. Por ser mais barato, ela fez com um profissional odontológico. Eu conheço ótimos profissionais da área da odonto que são maravilhosos, mas que estudaram, foram atrás, fazem tratamentos de harmonização incríveis. Lipo de papada tem essa autorização. Só que ela foi assim, porque a amiga da minha prima, que não sei o quê, que foi fazer o procedimento e é mais em conta. Dizendo ela que quando ela chegou no dia para poder fazer o tratamento, não tinha nem um alvará, não tinha certificação, era simplesmente uma cadeira para poder fazer o procedimento. Então, logo de cara, eu até questionei ela, falei assim, olha, você não é obrigada a fazer um procedimento se você tá com uma pulga atrás da orelha. Se você já chega no lugar, na clínica... Tem que dar segurança. Sim, se você já chega no lugar e logo de cara não te dá aquela segurança, recue. E ela veio me reclamar de uma cicatriz que realmente não ficou muito legal esteticamente. Ela ficou com uma marca nessa região aqui do queixo a um ponto que não era necessário ter dado ali. E, inclusive, deu uma alta flacidez. E aí, a gente conversando, perguntei pra ela o que estava acontecendo e tal. Perguntei da alimentação, como que era a rotina, justamente para eu poder tratar da parte interna para depois a gente entrar com o tratamento externo, que é a cicatriz. Mas a história que ela me contou, eu fiquei particularmente chocada, porque ela poderia, do jeito que ela estava me falando, o profissional inseriu coisas ali, retirou, fez um corte ali, que ela disse que ela teve que ir para o hospital tomar bolsa de sangue. Porque no pós-procedimento aconteceu dele cortar algo que não podia, ela foi encaminhada para o hospital. Ela virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Raíra, por Deus, eu não faleci. Então é nisso que eu bato sempre. O barato, ele sai muito, muito caro. Não é que você tem que pegar, obviamente, assim, pegar um profissional que caríssimo, para poder fazer um procedimento, porque eu também conheço profissionais que cobram um absurdo e são maus profissionais. Que na área da cirurgia plástica, tive um que eu trabalhei particularmente e que teve uma intercorrência com essa paciente. Ela fez uma lipoaspiração com preenchimento glúteo. E daí ela começou a ter uma intercorrência no quesito da cicatriz. Começou ali um sinal flogístico, que ela estava tendo um processo inflamatório, e eu vi que estava começando uma infecção. Tirei foto, mandei para o tal cirurgião plástico, que Deus me perdoe. Mas ele simplesmente, eu não esqueço disso, ele simplesmente falou a seguinte frase para mim, se vira. Ok. Eu engoli seco ali, e eu falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Na maneira como ele recebeu ela, eu estava ali na consulta, recebeu ela com todo o abraço, recebeu com todo o amor e carinho. Mas sabe aquele, né? Sim. Aí o que aconteceu? Fez o procedimento, se vira. Não é da minha conta mais. Daí eu peguei essa paciente, falei, olha, nós vamos para outro médico, porque nessa área eu conhecia muitos cirurgiões plásticos, conheci vários cirurgiões plásticos, falei assim, vamos nesse daqui. E daí nós fomos, graças a Deus, conseguiu reverter a situação. Mas é isso que eu tô falando. Porque não é porque o profissional que se diz profissional é aquele que consegue resolver a intercorrência. Nesse caso de intercorrência cirúrgica, assim, de inflamar, de dar pus, de dar nessa reação, o ozônio já entra. Inclusive, eu já peguei 2 pacientes pós-operatórias de mamoplastia que não tava aceitando a prótese. E tava dando tipo um pus na região onde foi o corte, a gente tratou com ozônio. Melhorou, fechou a ferida dela com ozônio. Nossa, o ozônio, então, ele é benéfico para muitas coisas. É porque ele é antifungicida.
Nossa, que entendeu? interessante. Então você pode aplicar, inclusive, já é um curso aí que eu te indico. Olha só! Como parceira de trabalho, para você que trabalha em pós, fazer 120 horas de ozonioterapia, para você intercalar nessa questão de pós-operatório. Muito interessante. Eu te perguntei no quesito de criança, porque assim, a minha filha, quando chega esse tempo muito quente, muito frio, começa a chover, a umidade cai, ela começa com uma crise de tosse alérgica. E daí eu entro com um protocolo de nebulização com ela. Aí com soro fisiológico, os olhinhos naturais, o óleo de menta, o óleo de eucalipto. A gente usa lá. Justamente. A gente faz, porque a gente tem o vapor de vapor ozonizado. A gente pega o aparelho de vapor ozonizado, coloca o olhinho de menta dentro do vapor ozonizado, coloca a pacientinha deitada e libera o vapor. Aí a paciente vai respirando o vapor ozonizado com o olhinho de menta. Ele ressente aquele cheiro da menta. Inclusive, já acontece em questão de desobstrução nasal, ou seja, ela já volta a respirar melhor. Segunda fase do tratamento, dependendo do índice de imunidade, a gente vai e prepara uma terapia ortomolecular voltada para a criança na veia, para elevar a imunidade da criança, e a gente vem com a ozonioterapia auricular, que ele não mexe com a agulha de jeito nenhum, coloca tipo como se fosse um estetoscópio, sabe? Só que ele tem um formato especial, que no caso a gente conecta com a seringa e joga o ozônio dentro do ouvido, que ele no caso vai e faz ação fungicida na região. Eu acho os tratamentos o mais natural, obviamente, possível, são os mais indicados e melhores. Inclusive, todas as medicações existentes na indústria farmacêutica vêm da onde? Da natureza. Já ouviu falar que a natureza cura? Sim. Todas as medicações que as indústrias farmacêuticas vendem, vêm da natureza. Eu sou muito a favor de medicação natural. Olha, ótimo! E, Catiúce, vamos fechando aqui o nosso podcast. Que mensagem você poderia deixar para aqueles que estão nos assistindo? Principalmente em questão de saúde, né? Tenha sempre responsabilidade com você mesmo, no lugar que você for atender, verificar a documentação, ver se o profissional é de confiança, não faça procedimentos em lugares que você não se senta confiança. Em questão espiritual, buscar Deus em primeiro lugar, que o restante das coisas serão acrescentadas. Amém. Catiúce, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Foi de altíssimo valor esse podcast. Fico muito feliz, gente. O prazer é todo meu e é muito bom. Obrigada pelo convite aí de poder estar aqui participando com você também. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço. Fiquem com Deus.